Na palavra de Deus, em Efésios 4, 27, você não precisa abrir, eu só vou citar. É um versículo muito curto, em Efésios 4, 27. Diz o seguinte: não deis lugar ao diabo. Repete comigo: não deis lugar ao diabo. O versículo é muito curto, e logo abaixo está escrito: enchei-vos do Espírito Santo. São duas ordens. Uma é eu não dar lugar para o diabo e a outra é me encher com o Espírito Santo. Isso significa que se eu posso dar lugar para o diabo, eu também tenho que dar lugar para Deus. Eu não posso dar lugar. A Bíblia diz que você ou dá lugar para o diabo ou dá lugar para Deus. E você precisa abrir na tua vida lugar para Deus. Nós precisamos abrir, dar espaço. Só que nós vamos acumulando no coração coisas que, entulhos, lixos. E aí não sobra lugar para Deus. Aí Deus olha para o coração e fala: eu quero entrar, eu quero inundar esse coração, mas está cheio de raiva, está cheio de mágoa, está cheio de preocupação, está cheio de ansiedade. Eu preciso que o meu povo dê lugar para mim. Eu quero que o meu povo dê lugar para mim. Põe a mão no teu coração e fala: eu vou dar lugar. Eu vou abrir espaço. Para dar lugar, você precisa abrir espaço. Quando uma casa está para ser reformada, eu fico muito aflita, né, com reforma. Eu gosto muito de reforma, mas fico muito aflita, porque eu não gosto de ver nada em desordem. Então, aparentemente, para uma reforma, primeiro vem uma aparente desordem, porque você tem que tirar tudo do lugar. Mas só que nessa tirada de lugar, você tirado tudo aquilo que já está velho, tudo aquilo que não presta, e para ser colocado coisas novas. E Deus quer colocar coisas novas no nosso coração. Mas a unção que está sobre a nossa geração é de restauração. E restauração é colocar as coisas no lugar. É receber uma reforma do céu sobre o nosso coração, que vem trazendo coisas velhas, coisas antigas. E eu estava na quinta-feira, quando eu cheguei para o CTPA, tinha uma aluna, e quando eu cheguei tinha só o Fred e essa aluna. E aí essa aluna falou assim: pastor, eu sonhei com você. Se não estivesse assim tão propício, só nós aqui, eu não falaria. Mas eu sonhei, e ela acertou numa coisa. Ela falou assim: eu não te vejo passando roupa. Gente, eu gosto de muita coisa de casa, mas passar roupa realmente não é meu forte. Ela falou assim: eu não te vejo passando roupa, assim, na minha imaginação, assim, eu não te vejo. Mas ela falou: eu te via passando roupa, passando roupa, passando roupa. E eu falei assim, eu estava meio aborrecida com os alunos. Aí eu respondi como todo colérico responde, não com ela. Eu falei assim: eu estou tentando passar a roupa da noiva de Cristo faz tempo. Eu estou tentando, mas porque não pode subir com ruga a noiva de Cristo. Eu estou tentando, mas acontece que nem todo mundo quer a roupa passadinha. A noiva de Cristo parece que está meio, como disse o pastor Ronaldo, está meio dormindo. Mas o que eu quero dizer para você é que Deus, há 6.000 anos atrás, Ele fez algo assim inusitado. Deus não precisaria, eu estava falando para o Jonas agora, Deus não precisaria da terra, Ele não precisaria. A presença dele já enchia todo o céu, Ele tinha tudo no céu, Ele tinha uma família no céu, Ele tinha a perfeição no céu, estava tudo muito bem no céu, Ele não precisava da terra. Mas Ele quis fazer o homem, e para o homem, Ele fez a terra, Ele criou a terra. E quando Ele criou a terra, Ele fez algo assim fantástico. Ele deu espaço para o homem. É verdade ou não? A terra é para o homem. Tudo que Deus fez na terra era para alegrar os nossos olhos. Quando você olha e fica encantado com uma flor, Ele fez para agradar os seus olhos, porque os olhos dele já estavam, os olhos de Deus já tinha tudo que era de bom e perfeito, estava no céu. Mas Ele quis agradar os nossos olhos. Quando Ele fez diversidade de frutas, quando você vai numa feira e você vê aquela diversidade de frutas, a beleza e o sabor delas, e você pensa: Deus me ama, Deus fez tudo isso para me alegrar, Deus fez tudo isso para alegrar o meu paladar, para alegrar os meus olhos. Ele fez o mar, Ele fez o rio, tudo que Ele fez foi espaço para mim, Ele criou espaço para que eu vivesse. E quando Ele colocou Adão e Eva, Ele deu uma palavra para Adão e Eva: encham a terra. Ele deu essa palavra ou não deu? Ele deu. Ele falou: olha, eu criei espaço. Agora vocês encham a terra, multipliquem, crescer e multiplicar. E o homem levou a sério essa coisa de crescer e multiplicar. E Deus falou: crescer e multiplicar, enchei a terra.
Mas, de repente, Deus viu que o homem excluiu Deus da vida dele. Ele obedeceu, ele encheu a terra. Hoje a gente tem até problema com a população. E nós sabemos que tem muitos países que têm uma população em excesso. E nós sabemos que, se não fosse o arrebatamento, a terra não daria na progressão que está indo. Mas o Senhor, ele disse, olha, vocês encheram a terra, mas vocês me excluíram. Então, agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o contrário. E passaram-se as gerações, e ele ficou olhando para quem que ele ia fazer esse pedido, e quem iria levar a sério esse pedido que ele ia fazer. Ele olhou para cada uma, mas para cada um daqueles homens que ele olhou, para os primeiros, quando ele olhou para Noé, Noé respondeu aquilo que era necessário. E assim, cada um daqueles homens e mulheres foram respondendo. Quando chegou Moisés, Deus falou, chegou a hora. Agora eu vou fazer o inverso. Vamos ver se Moisés entende aquilo que eu quero fazer. E Moisés teve um encontro com Deus lá na sarça ardente. E depois Deus fez um convite para Moisés. Moisés, você vai ficar comigo 40 dias e 40 noites. Deus não falou quanto tempo, só falou para ele subir. Talvez se ele falasse o tempo que ele ia passar, Moisés ficasse com medo. Ele falou, sobe, eu quero te passar, olha, eu vou te passar um projeto incrível. Mas eu preciso que você fique sozinho comigo para você tentar entender esse projeto. E assim Moisés subiu até a presença de Deus. Durante 40 dias e 40 noites, Deus deu um projeto fantástico para Moisés. E eu queria que você abrisse Êxodo 25 para você entender. Êxodo 25. Versículo 8. E ele começou a explicar o projeto dele, que era o tabernáculo. E ele disse qual que era o objetivo do tabernáculo. Ele falou, Moisés, vocês vão me fazer um santuário para que eu possa o quê? Habitar no meio de vocês. Aí Deus fez o inverso, ele falou assim, peraí, agora a coisa é o contrário, eu vou mostrar para vocês como é que o céu pode descer. Você pode ter o ambiente do inferno na tua vida, ou você pode ter o ambiente do céu. Mas para você que quer o ambiente do céu, eu preciso que você abra espaço, construa um espaço, crie um espaço na tua vida para que eu venha e eu ande com você e a minha glória possa descer sobre a sua vida. Agora era o homem que tinha que criar um espaço para Deus vir e habitar. Deus criou espaço para o homem, a terra. Agora o homem ia construir e Deus deu, se você olhar, o capítulo de Gênesis, a criação, foram poucos capítulos. Quando você vem aqui em Êxodo, são tantos capítulos para que Moisés possa criar, para que Moisés ensine a todas as pessoas como criar um espaço para Deus vir. E Deus começou a dar detalhes e mais detalhes. Olha, para que eu desça, tem que ter tudo no tabernáculo. Eu não vou aqui dar aula, então eu vou falar em linhas gerais. Tudo no tabernáculo era de primeira. Fala, na minha vida tem que tudo ser de primeira. Tem que ser amor de primeira. Não pode ser qualquer tipo de amor, não. Quando você ama, você tem que amar do tipo de amor que vem do coração de Deus. Quando você cuida de vidas, você tem que amar com amor de primeira. Quando você ama o teu filho, também a qualidade do amor só serve o amor que sai direto do coração do Pai. O nosso amor é muito falho. A nossa mente é muito falha. E Deus falou a Moisés, só material de primeira. E depois Deus começou a mostrar para Moisés, Moisés, o tabernáculo, aonde vai abrigar a minha presença, tem que ser um lugar blindado. E sabe o que ele falou? Olha, o tabernáculo vai precisar, como eu disse, eu não vou ler nada disso, eu só estou citando, porque aqui não é aula. Eu só estou dizendo para você que Deus falou, olha, você vai criar 3 coberturas. Tabernáculo era uma tenda. Pensa numa tenda grande, uma tenda de nômade, mas bem grande, e assim, ela retangular, e Deus falou assim,
coloca 3 coberturas, ela tem que ficar blindada. A areia do deserto não pode entrar, sujeira não pode entrar, para que a minha presença possa estar cheio, para que dentro possa estar cheio da minha glória, possa estar cheio da minha presença. E Deus quer o teu coração blindado. O teu coração tem que estar blindado com o sangue de Jesus, tem que estar blindado com a palavra de Deus, tem que estar blindado com o amor de Deus, para que a sujeira do mundo não entre no teu coração. Põe a mão no teu coração. Fala, Senhor, blinda o meu coração. Eu não quero, o Deus não quer que serpente nem escorpião, que está cheio no deserto. Estava cheio, mas eu não tenho nenhum relato aqui que tivesse uma serpente ou um escorpião que tivesse entrado no tabernáculo e tivesse mordido um dos sacerdotes. Não, serpente e escorpião não entrava. O tabernáculo, a glória de Deus não permitia que serpentes e escorpiões entrassem no tabernáculo. E olha que os sacerdotes andavam descalço. Eles andavam descalços, era o que Deus mandou, que eles andassem descalços ali no átrio, no santo lugar, em todos os lugares eles tinham que andar descalço. Não é uma ordem muito lógica no deserto andar descalço, cheio de serpente e escorpião, mas Deus disse, aonde a minha glória está, serpente e escorpião não pode estar. E eu digo que a tua casa tem que estar blindada, porque aonde a glória do Senhor está, serpente e escorpião não vai entrar em nome de Jesus. Levanta a tua mão, nós estamos vésperas do início do Congresso da Família. Diz agora, em nome de Jesus, eu declaro que a minha casa está blindada com o sangue de Jesus. Eu chamo a presença de Deus para dentro da minha casa. Agora você tem que criar um espaço para Deus. Deus precisa de espaço. Deus quer espaço. E Ele está dizendo, cabe ao homem criar espaço para a minha presença. Abre em Colossenses 3. Vamos ver como é que a gente tem que abrir espaço para Deus. Colossenses 3. Colossenses 3, versículo 1. Colossenses 3, versículo 1. Portanto, acharam? Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, vamos ver 2 ordens aqui para criar a atmosfera do céu e criar espaço para Deus na nossa casa, no nosso coração. Olha o que ele diz, buscai as coisas da terra, é isso que está escrito? Busca as coisas da terra. Não, o que está escrito aí? Busca as coisas do alto e pensa em todo tipo de problema o tempo todo. Pensa o mal dos outros, pensa com pensamentos de preocupação, de ansiedade, de raiva, de ira. É isso que está escrito. O que está escrito aqui? Busca as coisas do alto e pensa no quê? Pensa nas coisas do alto. Fala comigo. Buscar as coisas do alto e pensar nas coisas do alto. Mas os nossos pensamentos, você cantou aqui, os pensamentos de Deus são mais altos do que os meus pensamentos. Os nossos pensamentos são muito rasteiros. Deus quer coisas grandes, coisas mais altas, e nós ficamos pensando pequeno. Deus diz um não para a gente, e a gente fica ali, a gente fica reclamando e reclamando. Ele fala, para de ficar reclamando. Quando eu digo não, é porque eu estou querendo ir abrindo uma porta maior e melhor. Eu quero coisa mais alta para você. Pense em coisa mais alta, pense em coisa melhor. Quando o namoro deu errado, Deus está mandando alguém melhor em nome de Jesus. Quando você for mandado embora, Deus está abrindo uma porta melhor. Pensa com os pensamentos do alto. Quando a crise chega, não olha para a crise e fala, eu tenho um Deus que traz bonança no meio da tempestade. Eu tenho um Deus, eu tenho que olhar para o monte de onde vem o meu socorro. O monte não está embaixo, o monte está em cima. Eu tenho que olhar para o alto. E quando eu faço isso, eu estou criando espaço para Deus agir. Eu estou criando espaço para Deus na minha mente. Eu estou criando espaço para Deus nas minhas emoções. Eu estou criando espaço para Deus na minha casa.
E teve uma mulher que soube fazer isso direitinho. E eu queria te convidar a abrir em 2 Reis, capítulo 4. Essa mulher, sabe por quê? Quando a gente pensa, enquanto você está abrindo, 2 Reis, capítulo 4, e quando você pensa em coisas da terra, as coisas da terra trazem lixo, entulho, e você vai ter um acúmulo de coisas que vai dar trabalho na hora que Deus quiser entrar, vai falar, não tem espaço para eu entrar. E tinha uma mulher que, aparentemente, ela não estava precisando de nada. Dinheiro ela tinha, mas ela entendeu coisas maiores e melhores, e você precisa entender coisas maiores e melhores hoje. Nós estamos rumo à festa dos tabernáculos, tempo de colheita, e você precisa entender que Deus quer espaço na sua vida, Deus quer espaço na sua casa. E essa mulher, em 2 Reis, capítulo 4, está escrito no versículo 8, certo dia, passou Eliseu por Sinem, onde se achava uma mulher rica, está vendo? Dinheiro ela não precisava, e a qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes que ele passava por lá, entrava para comer. Então, quando Eliseu ele passava por lá, pela casa dela, ele só entrar, primeira coisa, ela convidou, porque a gente tem muito prazer em convidar pessoas que são agradáveis, pessoas que nós amamos, e principalmente pessoas que carregam muito a presença de Deus. É um prazer você ficar perto dela, parece que você está mais pertinho de Deus, ela transmite tanto Deus, que você gosta de ficar perto dela. Eu gostava muito de ficar perto do pastor Fernando, e eu gostava, tem muitas pessoas que eu gosto muito de ficar perto, e quando você gosta de ficar perto, você gosta de ter essas pessoas na tua casa. E essa mulher gostava que Eliseu entrasse na casa dela, porque quando Eliseu entrava, ele carregava a presença de Deus, e aquela mulher ficava feliz, e ela falava, poxa, mas eu não quero que ele venha só comer. Eu amo a presença de Deus que está na vida dele. Eu queria muito ter a presença que ele tem de Deus na minha vida também. Mas eu só vou conseguir aprender se eu ficar mais perto dele. Comer muito rápido. Eliseu come e Eliseu vai embora. Eu quero que Eliseu fique na minha casa. Aí ela deu uma ordem. E olha a ordem que ela deu. Ela disse, depois que ele foi embora, ela disse para o seu marido, eu quero abrir espaço aqui em casa para a presença de Deus. Eu quero abrir espaço. E como não tem espaço, eu vou criar espaço. Ela não tinha espaço suficiente para abrigar o tamanho da presença que ela queria. Você sabia que o tamanho da presença que Deus quer vir sobre a sua vida, você ainda não tem espaço? Você precisa criar mais espaço, porque Ele quer dar muita glória e muita unção sobre a sua vida. Aquela mulher, ela tinha uma visão certa. Ela pensou em coisas do alto e ela buscou coisas do alto. Ela não estava preocupada em comprar mais roupa, ela não estava preocupada em decorar melhor a casa, ela estava preocupada em abrir espaço para a presença de Deus. Ela queria mais da presença de Deus. E essa mulher nem sabia que ela passaria por dias muito maus. Ela só era apaixonada pela presença de Deus. Ela queria a glória de Deus. Quantos aqui querem a glória de Deus na sua vida? Sabe aquela coisa de você acordar e já acorda em intimidade com Deus? Aquela coisa de você entrar em oração e você começa a orar, de repente as palavras são tuas, elas saem da tua boca, mas o que vem na tua mente para você orar, você está vendo que não é de você, está sendo controlado pelo Espírito Santo de Deus. Você não pensaria aquilo sozinho, a sua oração está sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Quando você quer mais glória, você está orando e você sente que alguma coisa está movimentando. Não é o chão nem a parede, nada está tremendo, mas o reino espiritual está se movimentando. E você sente que as coisas estão acontecendo. Você está falando de anjo e você está sentindo que os anjos estão se movimentando. Você está falando de cadeias que vão cair e você consegue, com os seus ouvidos da fé, ouvir as cadeias caírem, porque você está cheio da unção de Deus. E essa mulher queria isso, porque ela via que a oração de Eliseu movimentava o reino espiritual e o reino natural. A tua oração pode movimentar o reino natural e o reino espiritual. A tua oração vai movimentar o reino natural e o reino espiritual em nome de Jesus.
Mas para isso você precisa de mais presença de Deus. E essa mulher falou para o marido, marido, vamos criar um espaço aqui para Eliseu. E o marido, sabiamente, disse, vamos. E ela fez uma obra, como está escrito aqui. Vê as coisas que ela colocou no quarto. E ela disse a seu marido, vejo que ele passa sempre por nós. E é santo homem de Deus. Em outras palavras, ele tem uma unção incrível. Eu quero essa unção. Eu quero saber o caminho para receber essa unção. Vamos fazer em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro. Ponhamos nele, olha o que ela colocou. Uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E quando ele vier à nossa casa, ele vai subir e ele vai ficar ali. O que tinha lá mesmo? Uma cama. Qual é a próxima coisa? Uma mesa, uma cadeira e o candeeiro. Ela abriu o espaço e ela não entulhou aquele quarto de coisas dela, não. Ela não entulhou de sujeira, de coisa velha. Ali só tinha coisa nova. E ela deixou coisas que atraem a presença de Deus. Ali tinha uma cama para descansar. E Deus é o repouso da tua vida. Sabe que um dia Moisés falou para Deus, Deus, eu preciso da tua glória. Se o Senhor não for comigo, eu vou ler esse versículo com você. Eu nem saio daqui. Sabe que Deus respondeu para Moisés? Moisés, eu vou contigo, porque a minha presença te dá descanso. Amado, Deus vai contigo amanhã para o trabalho. E a presença de Deus vai trazer descanso para a sua vida. Deus vai com você para casa. E a presença de Deus que você vai carregar desse culto hoje vai dar descanso lá dentro da tua casa, em nome de Jesus. E ela colocou uma cama, porque ela sabia que a glória de Deus traz descanso. E sabia que Deus gosta de descansar. E Deus também gosta de descansar. Ele não se cansa, ele não se afadiga, como diz a palavra. Mas é um tipo de descansar, de ter prazer. Deus encontra descanso em lugares onde ele é prioridade, onde ele é muito desejado. E ele fica. É como Jesus gostava de entrar na casa de Marta e Maria. Ele descansava ali. A presença dele descansava. Eu peço para Deus, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor descanse, que a tua presença descanse dentro da minha casa. Eu quero que a tua presença descanse dentro do meu coração. Você pode chamar a presença de Deus? Diz, Deus, descansa a tua presença na minha casa, no meu coração, em nome de Jesus. E essa mulher colocou uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Ela sabia que a presença de Deus só vem sobre aqueles, como disse o pastor Ronaldo, que ele estava guiado pelo Espírito Santo, porque ele nem sabia o que eu ia pregar. É só aquele que é apaixonado pela palavra que atrai a presença de Deus. E ela sabia que Eliseu era apaixonado pela palavra. Eliseu, ele descansava como todo homem descansa, mas Eliseu gostava de ficar mergulhado na palavra. Ele amava a palavra de Deus. Ela disse, esse é o caminho. Aprendi contigo, Eliseu. Eu estou deixando uma mesa, uma cadeira e um candeeiro, porque eu sei que você é incapaz de passar um dia longe da palavra de Deus. Você ama a palavra de Deus, e por isso que a presença de Deus vem sobre você. Quando você ora, os enfermos são curados. Quando você ora, o morto ressuscita. Quando você ora, o mundo natural se movimenta e o mundo espiritual se movimenta, porque você ama a palavra de Deus. E quando eu amo a palavra de Deus, é porque eu sou apaixonado por Jesus, porque Jesus é a palavra. É impossível você dizer com os teus lábios, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. E Jesus fala, ama mesmo? Ou você ama minhas bênçãos? Ou você ama a música? Porque se você me amasse, eu sou a palavra. Você amaria ficar na minha palavra. Você amaria ler, ainda que você não entendesse, sabe? A minha paixão pela palavra foi à primeira vista. Com 13 anos eu me converti. E eu não entendia
nada, nunca tinham me ensinado 13 anos de vida e ninguém tinha me ensinado nada, eu não sabia nenhuma história. Quando meu pastor começava a falar Abraão, Isaac, eu só conhecia Abraão, mas eu não sabia bem direito quem era Isaac, eu não sabia, eu não tive privilégio de muitos aqui que nasceram em lar cristão, eu não conhecia nenhuma história. Quando ele falava do Velho ou do Novo Testamento, eu ficava boiando, eu só sabia que Jesus foi para a cruz, eu sabia coisas básicas, muito básicas, e eu falei, eu quero conhecer. Com 13 anos eu falei, eu quero conhecer a palavra. Só que aí eu comecei a buscar do meu jeito, eu comecei a ler, e eu falava assim, Deus, não estou entendendo nada, mas eu vou continuar lendo, tá bom? Aí eu falava assim, aí eu falava para o meu pastor, tio Cássio, está muito difícil, eu não consigo entender. E ele falou assim, filha, eu nunca vou esquecer o que ele falou, filha, faz o seguinte, Salmo é fácil entender, e está no meio, você abre a Bíblia no meio, e você já cai em Salmo. Ele falou, e começa em João. João é fácil, e você vai entender. Ah, mas eu sempre fui mais complicada. Eu gostei de ler João, eu gostei de abrir em Salmos, mas eu queria entender o que era complicado. E ali eu comecei a buscar a presença de Deus, e eu falava, Deus, eu não estou entendendo nada, mas o Senhor vai me guiar. E assim Deus começou a falar comigo, porque Ele ama quando você quer a presença dEle, e Ele quer entrar na sua vida. E aquela mulher entrou um dia de crise na vida dela. Entrou morte, entrou um espírito de morte, e o que ela mais amava foi roubado da vida dela. Mas como essa mulher amava a presença de Deus, como ela aprendeu a buscar a presença de Deus, como ela abriu espaço para a presença de Deus, sabe o que aconteceu? O milagre aconteceu e o seu filho voltou à vida, porque ela não teve milagre só com o filho, ela perdeu todas as finanças dela e ela foi restituída. Sabe por quê? Porque essa mulher amava a presença de Deus e ela abriu espaço para a presença de Deus na vida dela, na casa dela, e a casa dela viveu milagres. E Deus está dizendo, você tem um cesto aqui com sementes de milagres, e eu quero fazer esses milagres na tua vida, mas abre espaço para a minha presença. E tinha um homem que, quando nós não abrimos espaço, deixa eu te contar um processo que acontece. Existe um processo físico. Quando você entra num estado de inanição, o seu corpo, ele começa a se autoconsumir e se destrói e morre. Ele começa, primeiro o corpo começa a se alimentar das próprias reservas, a gordura. Depois, se você continua, como por exemplo em fome na África, ou aqui no Nordeste, em tantos lugares assim, aí você vê aquelas pessoas mirradas, raquíticas. Por quê? Porque o corpo começa a comer os músculos, ele já não tem mais reserva, não tem mais gordura, então ele começa a se alimentar dos próprios músculos para gerar força. E assim, os órgãos vão entrando em falência. Depois do músculo, são os órgãos que vão entrando em falência, porque os órgãos recebem um comando do cérebro, começa a funcionar devagar para reservar energia, e assim o corpo, ele vai morrendo e ele vai paralisando. E eu digo para você que quando você para de se alimentar da presença de Deus e da palavra de Deus, você começa a se alimentar, se autoconsumir. Você começa a se alimentar da sua própria alma, e a sua alma já é o teu músculo, e ali você vai ficando raquítico e não está percebendo, porque não é teu corpo. Você se olha no espelho e você se vê do mesmo jeito, com o mesmo corpo, com a mesma aparência, mas quando Deus olha para você, e pior de tudo, quando o diabo olha para você, ele te vê raquítico, o seu músculo espiritual já está sendo consumido, você já não tem mais força para a guerra, você já não tem mais unção, você já não tem mais autoridade, você já não tem mais poder, você está se autoconsumindo, se autodestruindo, e não percebe. Você faz aquilo que a tua alma diz, vai para a igreja, não vai para a igreja, fica aborrecido, fica alegre, ora, não ora, é a tua alma que manda, não é o teu espírito. Fica bravo com todo mundo, fica de mal de todo mundo, guarda mágoa, e você começa, e os seus músculos espirituais vão sendo consumidos, e você vai morrendo. Isso aconteceu com Moisés. Moisés, ele estava num processo de falência total. Ele tinha um chamado,
Um chamado lindo, e Moisés sabia disso. Ele tinha um chamado, tanto que ele reconheceu, já adulto. Ele chegou no meio do povo dele e disse, gente, Deus falou que eu vou ser usado para que a salvação chegue. Eu vou ser um libertador. Ele sabia do chamado dele. Mas Moisés, ele estava fraco. Moisés, ele não abria espaço para a presença de Deus. Moisés estava se autoconsumindo, ele era guiado pela alma dele. Ficou com raiva, mata. Ficou com raiva, pisa no pé, faz o que der na cabeça, o que for o teu temperamento, ou emburra, ou faz o que for. A vida de Moisés estava se autodestruindo, um homem com um grande chamado, mas a alma dele estava mandando. Mas como está escrito na palavra, o dia que Moisés descobriu o maior tesouro, que foi a presença de Deus, quando ele se encontrou com Deus da sarça, lá no Monte Sinai, quando ele se encontrou com Deus da sarça, ele viu, é tudo isso que eu preciso, Senhor. Eu não preciso de palácio, eu não preciso de riqueza, eu não preciso de força, eu preciso da tua presença, Senhor. A tua presença me traz tudo de volta. E Moisés, por um momento, ele achou que ele não ia mais ter nada do que um dia ele já teve. Mas você já reparou que Moisés, ele era importante no exército do Egito. E aparentemente ele perdeu tudo para ganhar a presença de Deus. Quando ele abriu para a presença de Deus, ele virou um pastor de nada lá no meio do deserto. Perdeu. Eu não estou falando agora só espiritualizando, não. Moisés se tornou um general do maior exército. Ele se tornou um general de um exército de milhares de pessoas que andou com ele, guerreiros de linha de frente que andou com ele por todo o deserto. E Moisés não perdeu nenhuma batalha. Ele foi um super general. Quer dizer que Moisés não perdeu nada. Sabe o que eu quero te dizer? Quando você abre lugar para a presença de Deus, tudo aquilo que aparentemente tinha perdido na tua vida, Deus vai trazer de volta, mas vai trazer de volta certo, na medida certa, e no tempo certo, em tudo certo, tudo se encaixando, como foi com Moisés. Aí Moisés disse o seguinte, eu não abro mão da presença de Deus, nunca mais. Isso é mais importante do que o ar que eu respiro. Por isso eu queria que você abrisse comigo em Êxodo 33. Êxodo 33. Moisés estava num momento crítico, em que aparentemente o povo não quis dar lugar suficiente para a presença de Deus, e então Deus falou, eu não vou mais andar no meio desse povo. Mas Moisés fez um pedido para Deus, versículo 12. Êxodo 33. E nesse mesmo capítulo, eu quero te dizer que Moisés, ele não abria mão da presença de Deus, porque todos os dias ele se separava das pessoas, ia para uma tenda, e nessa tenda ele abria espaço para Deus. Ele abria o tempo na agenda dele. Você acha que Moisés tinha pouca coisa para fazer? Ele tinha, a gente tem dor de cabeça com 2.000, com 1.500 pessoas, se a gente acha que não tem tempo para tanta coisa que tem que fazer, imagina Moisés com aquela multidão que ele tinha que cuidar. Mas ele abria espaço na sua agenda diária, não é semanal, na sua agenda diária para a presença de Deus. Ele ia para a tenda e ali a presença, a glória de Deus vinha sobre Moisés. E Moisés disse o seguinte para Deus, disse Moisés ao Senhor, no versículo 12, tu me dizes, fazes subir esse povo, porém, não me deste saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome. Também achaste graça aos meus olhos. Agora, se eu achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que essa nação é teu povo. E respondeu-lhe Deus diante desse pedido. O que? Lê alto comigo. Lê a resposta de Deus. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. A minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés não ficou satisfeito, não. Moisés ainda disse mais. Olha o que Moisés disse. Tá bom, Deus, eu ouvi, mas eu só quero dizer uma coisa. Se a tua presença não for comigo,
não saio desse lugar. Não me faça sair desse lugar. Moisés entendeu o que muita gente não entende. Você não pode fazer nada bem sem a presença de Deus. Você não consegue trabalhar bem sem a presença de Deus. Você não consegue ser um bom marido, uma boa esposa sem a presença de Deus. Você não consegue ser um bom pai. Você não consegue ser um bom levita sem a presença de Deus. Você não consegue ser um bom pastor sem a presença de Deus. Você não consegue ser um bom obreiro sem a presença de Deus. Sem a presença de Deus, você não é nada. E Deus está dizendo: eu criei o mundo para você. Todos os dias, quando você abre os olhos e vai para a tua janela, você vê o sol que eu criei para você, a lua que eu criei para você, a temperatura certa que eu criei para você, a pressão certa que eu criei para você, a beleza que eu criei para você. Eu criei espaço para você na terra. Eu criei espaço para você dentro do meu coração. Você ocupa o meu coração. Você sabia? Você ocupa o coração de Deus. Diz para a pessoa do lado: você ocupa o coração de Deus. Você ocupa o tempo de Deus. Você ocupa o tempo de Deus. Além do mais, Deus, Ele queria te mostrar quem é você. Como a tua presença é importante para Ele. Que quando Ele mandou fazer o tabernáculo, Ele disse que o sumo sacerdote tinha que ter algumas coisas. E eu acho lindo isso. Porque depois Ele chega em Isaías e Ele diz: olha, eu tenho o teu nome na palma da minha mão. Diz: o meu nome ocupa lugar na mão de Deus. Já pensou? Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E quando Ele mandou fazer o tabernáculo, Ele disse: olha, o sumo sacerdote, que vai ser uma sombra do grande sumo sacerdote que é Jesus, ele vai ter uma roupa assim. As tribos, as 12 tribos, no peito dele, no peito, em cima do coração, encravado, pedras preciosas, cada tribo uma pedra preciosa, e em cada pedra preciosa, encravado seja o nome de cada tribo. E o Senhor Jesus já estava falando para você: olha, o teu nome está cravado aqui, está encravado no meu coração. Assim como o sumo sacerdote entrava na presença de Deus Pai, com aquele peitoral, levando o nome de todas as tribos, o Senhor Jesus está falando: todos os dias eu sou o teu intercessor. Todos os dias eu entro na presença do Pai, carregando você no meu coração e na minha boca. Eu encontro espaço no meu coração para você. Eu abro espaço no meu tempo para você. Eu sou o teu intercessor. Gente, que coisa fantástica. Jesus é o teu intercessor. Você tem noção disso? Ele leva o teu nome na presença de Deus Pai todos os dias. Da boca dele sai o teu nome. O teu nome é conhecido pelos anjos. Ele deixou uma passagem para a gente entender isso. Quando ele falou para um grupo de anjos: gente, anjos, vão ali, vocês que conhecem Cornélio. Eu falo de Cornélio todo dia para vocês, não falo? Deus falando com os anjos: ó, é ele mesmo. Hoje, missão especial na casa de Cornélio. Os anjos não perguntaram: peraí, Deus, aonde fica a casa de Cornélio? É na Judeia? É na Galileia? É em Cesareia de Filipe? Cesareia Marítima? Aonde fica a casa de Cornélio? Não. Os anjos: na casa de Cornélio, aquele lá que eu vou toda hora e que o Senhor fala dele toda hora. Estou indo lá, Senhor. Ele conhece. Sabe por quê? Porque quem cria, Cornélio abriu espaço. No tempo dele, ele era ocupado como centurião, muito ocupado. Um soldado romano de alta hierarquia, muito ocupado, mas ele abriu espaço. E está escrito que Cornélio estava orando. E quando Cornélio estava orando, como Cornélio abriu espaço para a presença de Deus na casa dele, no tempo dele, Deus abriu espaço para Cornélio no céu. E Deus começou a falar. Cornélio começou a orar de novo. Gente, anjos, vem aqui, fica olhando. Olha esse meu servo, ele ora todos os dias. Olha como ele ama a minha presença. Quando ele precisar, já sabe, essa é a casa de Cornélio, esse é Cornélio. E Deus mandou uma missão especial. Aquele dia, nós estamos às vésperas,
como eu disse, do Congresso da Família. E nós estamos em dias em que Satanás quer destruir as famílias. E Deus mandou uma missão especial para os anjos. Anjos, missão especial. Toda a casa de Cornélio vai ser salva. Toda a casa de Cornélio vai ser salva. Missão especial. E tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito em Atos capítulo 10. E ali os anjos foram até a casa de Cornélio. E os anjos foram e levaram Pedro até a casa de Cornélio. E Pedro orou. E Pedro pregou. E sabe o que aconteceu? Todo mundo da casa de Cornélio e também os seus amigos se converteram. Por isso eu queria pedir para você ficar em pé agora nesse momento. Eu sei que o milagre vai acontecer. Abre espaço para a presença de Deus. Deus está falando, eu criei o mundo para você. Agora, assim, Deus, olha, Moisés, ele teve muitos capítulos para ensinar. Abre um espaço, agora é um espaço maior, um átrio, agora um espaço um pouco maior, e outro maior, vai abrindo espaço. Moisés, mostra para esse povo que eu quero espaço para andar na presença de vocês, para te dar descanso. O diabo quer trazer guerra, o diabo quer trazer aflição, e traz. Ele não quer trazer, ele traz. Ele traz guerra, ele traz angústia, ele traz trabalho, ele traz aflição. E Deus está dizendo, eu quero trazer para a sua vida descanso. Descanso, descanso. Feche seus olhos. Respira fundo. Descanso. Que sensação boa, descanso. Respira fundo de novo. Atmosfera do céu. Atmosfera do céu. Começa a respirar. Atmosfera do céu. O Senhor quer entrar na tua alma. Cria espaço dentro da tua alma. Fala, Espírito Santo de Deus, joga fora todo o entulho. Joga, joga. Eu crio espaço na minha alma. Como aquela mulher, eu não tinha espaço na minha alma. Eu vou criar um espaço agora, Senhor. Eu estou jogando fora a aflição, angústia, trauma, dor. Eu estou jogando fora a ansiedade. Aquela mulher não tinha o quartinho. Ela fez o quartinho. Começa a abrir espaço na tua alma. Fala, Senhor, enche a minha alma. Enche os meus pensamentos. Enche agora as minhas emoções. Enche da tua presença. Enche, Senhor. Eu abro espaço. Abre espaço no teu espírito. Fala, Senhor, eu estava tão apagadinho. Sopra sobre mim, Senhor. Sopra sobre mim. Eu preciso, Senhor, acender a chama que estava apagada. Eu abro espaço, Senhor, no meu espírito. Eu quero me apaixonar por Ti. Eu quero me apaixonar pela Tua palavra. Eu quero me apaixonar pela Tua presença. Eu abro espaço como Daniel. Daniel abria espaço 3 vezes por dia. Davi abria espaço 3 vezes por dia. Abre espaço no teu tempo. Abre espaço na tua agenda. Abre espaço para o teu Deus. Ele quer entrar para te dar descanso. Abre espaço na tua casa. Joga fora a briga, a confusão. Joga fora a gritaria. Joga fora tudo aquilo com quem você não fala mais. Você vai voltar a falar. Joga fora tudo que não vem de Deus. Abre espaço na tua casa. Fala, Senhor, eu abro espaço. Eu crio espaço para o Senhor reinar. Eu quero levar a tua presença. Eu quero carregar a tua presença. Eu quero o teu descanso. Eu preciso do teu